Flickback, 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 flickback. Ocultismo e satanismo, duas palavras que costumam caminhar juntas em meio às pessoas que estudam assuntos obscuros. Para a maioria das pessoas, e para os cristãos, ocultismo e satanismo são a mesma coisa. Eles acreditam que tanto o ocultismo quanto o satanismo fazem adoração ao diabo, aos espíritos demoníacos e às coisas maquiavélicas e perversas que existem nas trevas. Mas qual será o outro lado da história? Os ocultistas concordam com isso. Na concepção de quem pratica o ocultismo, será que é a mesma coisa? E para os satanistas, será que eles também se consideram ocultistas? Ou acreditam que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Mas afinal, o ocultismo é satanismo? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Olá, Legião Sinistra. Sejam bem-vindos ao meu canal. O ocultismo consiste no estudo e prática de ciências que se rodeiam de mistério. É a ciência das coisas ocultas ou estudo das coisas e fenômenos para os quais as leis naturais ainda não deram explicação. Algumas das ciências ocultas, como a alquimia, arte de transmutação dos metais, e a astrologia, predição dos acontecimentos através do estudo dos astros, tiveram algumas contribuições na criação de algumas ciências exatas. Algumas outras, como a adivinhação, magia e a cabala, não funcionam de acordo com as regras da ciência positiva. A levitação e a telepatia são algumas outras ciências que estão ligadas ao ocultismo. O ocultismo também pode estar relacionado com um conjunto de sistemas filosóficos e artes misteriosas, baseadas em sistemas secretos. Muitas pessoas fazem a ligação do ocultismo com o satanismo e magia negra, e em sociedades secretas como os Illuminati. O termo oculto significa algo que é secreto ou misterioso. Por esse motivo, o ocultismo desperta um grande interesse em muitas pessoas, porque elas querem saber coisas misteriosas. Algumas querem saber o seu futuro, recorrendo a uma cartomante, praticante de outra forma de ocultismo, a cartomância. Esse interesse por coisas ocultas explica o porquê de existirem inúmeros livros que abordam o tema do ocultismo. Existem também teorias que indicam a ligação do ocultismo e misticismo no nazismo, que em ocasiões revelou interesse por objetos de poder arcano. Além disso, vários autores revelam que o ocultismo está presente em desenhos para crianças, alguns deles da Disney, e também no mundo da música, mais concretamente no rock, em letras escondidas dentro das músicas, que são conhecidas como mensagens subliminares. Veja agora um vídeo do canal chamado Mago Anael, que fala resumidamente sobre o ocultismo. Para quem quiser visitar o canal do Mago Anael, o link do canal dele está abaixo na descrição do vídeo. Gostaria de me apresentar a você que ainda não me conhece. Eu me chamo Mago Anael dos Santos. Eu sou ocultista. Estudo as ciências ocultas desde os meus 12 anos de idade. E eu fui convidado hoje para estar falando para você sobre o ocultismo. Eu cursei 5 anos de teologia, dos 12 anos até agora. Depois de 5 anos estudando todos os ismos e as religiões, eu ingressei no ocultismo e comecei a estudar todas as formas e todas as vertentes do oculto, daquilo que está
desconhecido, ou pelo menos não é conhecido pela grande maioria de nós. Já são 30 anos de estudo, onde eu tenho me dedicado a ler, a ensinar e sempre aprender como o eterno aprendiz que sou. E hoje eu vou aqui compartilhar com você um pouco sobre os significados do ocultismo. Seria muito difícil, em apenas 10 minutos, nós explicarmos para você o que é o ocultismo, pois o ocultismo remonta desde a Atlântida, desde a Babilônia, desde o Egito, e são milhares de anos que nós não conseguiríamos explicar aqui para você. Mas eu vou te dar o fio da meada para que você possa estudar cada vez mais, caso você se interesse, e possa aprender mais o que é realmente o ocultismo. Muitas pessoas confundem ocultismo com diabólico, com satanismo, com luciferianismo. Isso não é ocultismo. Existem duas explicações para a palavra ocultismo e nós encontramos essas explicações no latim. E eu acho que aí você vai conseguir entender um pouco melhor sobre o que é ocultismo. Vamos para a primeira palavra no latim para definir o que é ocultismo. A primeira palavra no latim é oculere, ou oculer, que significa ocultar, tradição secreta oculta de conhecimento. Algumas escolas de ocultismo levam esta palavra ao pé da letra, ou seja, muitas tradições ocultistas mantêm os seus segredos dentro de 7 chaves e não compartilha os seus segredos com os profanos, aqueles que estão de fora, e somente com os adeptos. Então, eles guardam os segredos do ocultismo para os seus iniciados. Esta é uma vertente do ocultismo. Agora, a segunda vertente do ocultismo pegou a outra forma de traduzir do latim a palavra ocultismo, que significa ocultus, escondido, secreto, misterioso. Essa segunda palavra, ela nos é mais interessante, porque misterioso foi desta palavra que surgiu a palavra místico. Do misterioso surgiu místico, do mistério surgiu o misticismo. E nós fazemos parte dessa segunda escola, que é aquela que quer levar o conhecimento de todas as vertentes, de todas as possibilidades mágicas até o grande público. Primeiramente, nós visamos aprender. Primeiramente, nós estudamos as ciências ocultas. O que seriam as ciências ocultas? Vou falar aqui de uma forma clara e simples para que você me entenda. Por exemplo, todas as religiões, elas possuem um prato de comida pronto. Você chega na missa, o padre lhe dá uma teologia já decorada. Você vai na igreja, o pastor também lhe dá um prato de comida pronto, já tudo mastigadinho e preparado. Nós ocultistas, nós não nos conformamos com isso. Nós queremos saber o que há por trás dos segredos, dos mistérios de cada religião. Ocultismo não é religião. Por quê? A religião, ela tem uma tendência a enxergar somente um lado das coisas. Por exemplo, o kardecismo Allan Kardec estudou um lado do ocultismo. E nós queremos o todo, o imensurável, nós queremos aquilo que está escondido, nós queremos saber os pormenores. Por exemplo, você vai à missa e não sabe por que a pia batismal está sempre do lado esquerdo. Você sabe por que a pia batismal está sempre do lado esquerdo? De onde veio este costume para a Igreja Católica? Você nunca se perguntou por que o padre veste aquelas roupas que eram vestidas também pelos sacerdotes lá no Antigo Egito? Você nunca se questionou sobre isso? Nós nos questionamos. Qual é a origem da cruz? Qual é a origem do termo espiritualista
nós enxergamos a espiritualidade como um todo. Então nós estudamos todas as religiões para que nós possamos entender todos os pontos de vista. Muitas pessoas acabam nos confundindo com satanistas. Mas veja bem, se você adora Satã, você é satanista, você não é ocultista. Se você adora Lúcifer, você é luciferiano, você não é ocultista. Assim como se você adora a Jesus Cristo, você é cristão. Nós não temos religião. Muitos ocultistas acabam aprendendo todas as vertentes, budismo, islamismo, espiritismo, kardecismo, Telema, todas as grandes correntes que existem, Goécia, e alguns acabam praticando algumas formas de magia, aquelas aos quais eles sentem uma maior afinidade. Mas nem todo ocultista pratica magia. Nem todo ocultista faz invocações ou evocações a este ou aquele ser. Alguns apenas estudam. E eu vou te lhe dar um dado que é muito curioso. As pessoas estão cansadas de receber as respostas já prontas através de um bispo, de um pastor, de um padre. O ser humano, ele é muito curioso. O ser humano, ele deseja se aprofundar cada vez mais e saber a origem de tudo e por que aquilo está sendo apresentado a ele. Nós temos um site que no último ano teve mais de 3 milhões de visitas. Nós temos um outro site que é o terceiro site mais visitado hoje, do site comunidades.net, é o terceiro site mais visitado no mundo. Nós tivemos visita página a página, 25 milhões de visitas. O meu canal, em 14 meses, teve quase 60 mil inscritos. Por quê? Isso mostra que todas as pessoas estão cansadas de prato pronto, daquele prato já servido. Eles querem saber a fundo de onde veio, por que é feito isso, quais são os conceitos de Deus, quais são os erros nas traduções, por exemplo, da Bíblia. Estima-se entre 6.800 a 42 mil erros de traduções. Então, você não pode deixar o teu futuro, crendo que a alma é eterna, que o espírito é eterno, na mão de um terceiro. Então, por isso que muitas pessoas têm buscado o ocultismo, a revelação, o conhecimento. O ocultismo, que hoje é desapercebido de muitas pessoas comuns, ele está presente nos símbolos, ele está presente nas comunidades, ele está presente nas religiões. É porque ele deixou de ser ensinado abertamente, como era lá no Egito. As pessoas não se apercebem disso, mas existe na TV, existem mensagens subliminares, existem desenhos, existem em filmes, existem em produtos, existem em empresas. O grande mercado, as grandes empresas multinacionais utilizam esses símbolos que estão no nosso subconsciente. Mas antigamente, como estava falando, no Egito, o ocultismo era o cristianismo de hoje, ele era aberto. Todo egípcio já tinha uma concepção de espiritualidade totalmente diferente daquela que as pessoas têm hoje. Tudo para ele era espiritual. O Egito, para você ter uma ideia, calcula-se que tenha durado uma civilização que tenha existido entre 3.500 a 4.000 anos. Apenas 17 anos foi monoteísta. Durante todo o restante foi politeísta. Ou seja, haviam diversos deuses, diversas divindades, e eles exploravam todo o conhecimento que essas divindades podiam lhes oferecer. Era muito comum. Naquela época, ser chamado de ocultista era o mesmo que ser chamado de cristão hoje. Mas depois nós sabemos que veio o cristianismo, veio a Inquisição Católica, e muitos tiveram que se esconder, muitos tiveram que ser discretos ou secretos, e por isso ganhou-se novamente o nome de ocultismo.
O ocultismo renasceu no século XIX através de algumas figuras que, se você quiser realmente entender o que é ocultismo, você não pode deixar de ler essas pessoas que foram as responsáveis por nos trazer novamente o significado da palavra ocultismo. Por exemplo, Eliphas Levi, Helena Blavatsky, Aleister Crowley, Papus, também muito conhecido dentro do ocultismo, que escreveu diversos livros. Muitos deles eram cabalistas. John Fortune, Franz Bardon, Samuel Liddell, entre tantos outros. Mas se você quiser ter um entendimento do que é o ocultismo, você precisa estudar. Uma coisa que eu quero alertar aos jovens é que dentro do ocultismo, por ele ter sido proibido, toda forma de conhecimento era podado pela Igreja Católica, a Bíblia era proibida de chegar na mão do povo. Lutero, que fez então essa grande revolução e fez com que a Bíblia chegasse na mão das pessoas comuns, mas até então todo tipo de conhecimento era escondido do povo, das pessoas comuns. E o que acontecia? Como era proibido qualquer tipo de ensinamento oculto, muitos ensinamentos eram feitos através de códigos, através de senhas, através de uma mensagem codificada. E hoje me assusta, porque muitos jovens baixam livros na internet pela madrugada fora e começam a estudar o ocultismo por conta própria. E podem correr o risco de entender algo errado. Por quê? Muita mensagem está codificada. Quando você lê, por exemplo, num grimório, sangue de dragão, pode simplesmente significar tinta vermelha e não sangue de dragão. Então você vai ler muita coisa e não vai entender. Por isso que nós aconselhamos você procurar uma escola iniciática, procurar mestres que possam lhe ajudar nessa grande caminhada. Eu costumo dizer que quando você começa a estudar ocultismo, é como se a sua vida se transformasse num grande foguete saindo da atmosfera. Pois você irá descobrir um universo infinito de possibilidades. A cada mês, a cada ano, a cada dia, você irá aprender muito, muito, muito mais. E isso é maravilhoso. Você não fica preso a apenas um lado da opinião, da questão, somente com uma visão. Você tem diversas visões, você pode estudar tudo e não se prender a nada, porque você não é religioso, você é um pesquisador, você é um conhecedor e você está indo atrás de informação que lhe diz respeito, que você tem que saber, você precisa saber. Mas a escola de mistérios não é para todos, é para alguns. Infelizmente, muitas pessoas no nosso país não gostam de estudar, não gostam de ler e entregam suas vidas aos religiosos, aos líderes, aos políticos. Mas existe um público seleto, existem pessoas que não são acomodadas, não são preguiçosas e querem sim conhecer o oculto, o escondido. Simplesmente isso, ocultismo significa aquilo que está escondido, o conhecimento que ainda não foi revelado. Nada de satânico, nada de luciferianismo. Você pode até estudar essas vertentes para saber o que é, mas o ocultista não adora Satanás, o diabo, não adora Lúcifer. Ele até pode fazer essa opção, mas a grande maioria dos ocultistas apenas estuda os mistérios. Então nós temos aí, desde a época da Atlântida, nós temos desde a época dos faraós, do Antigo Egito, civilizações que, aliás, se você não sabe, o Egito foi a civilização que mais durou em toda a história.
4.000 anos praticamente de civilização. Então é algo inquestionável. Muita coisa que nós temos hoje nós devemos ao ocultismo. Por exemplo, da astrologia nós tivemos a astronomia. Nós tivemos da alquimia, nós tivemos gerados os cientistas. Então veja bem, o ocultismo contribuiu com a história da humanidade. Não existe nada de errado, não existe nada de mal, apenas quando você descobre algo que estava oculto, você vai começando a ser um ocultista. Tá ok?